Olá pessoal, sou Fábio Moreira da Celete. Agora nós vamos fazer um enlace de bancada com o C5X. Porém, as configurações que eu vou aplicar nesses equipamentos, eles valem também para o C5C e para o B5C. Então, basicamente, para tudo que for enlace ponto a ponto com mimosa, eu vou explicar agora em 2020 qual é o melhor jeito de você usar esses equipamentos. As melhores configurações, o firmware, como reseta, vamos fazer o processo inteiro agora. Então, se você acompanhou o vídeo anterior, a gente fez o desbloqueio dos equipamentos no site da Mimosa e agora a gente vai para a bancada em si, tá? Então a gente vai pegar a fontezinha do equipamento, tá aqui, vai colocar esse plug, que é o plug brasileiro. Pronto, show de bola. E aí tem duas saídas na fonte, dados e dados mais energia. A gente vai ligar dados mais energia e colocar na tomada. Já está ligado aqui do outro lado, a outra fonte. E você vai colocar dentro do equipamento, dentro aqui desse lugar. E a primeira coisa que eu vou explicar é como faz reset. Então você vai colocar o cabo de energia, tá? E você vai usar esse instrumento aqui de alta precisão e tecnologia chamado Clips. Tem uma letrinha R ali entre os dois LEDs, tá? E eu vou colocar a energia aqui, vou colocar o Clips lá dentro, espera aí alguns segundinhos e pronto, o equipamento está resetado e você vai poder acessar pelo IP padrão. Tá vendo lá a luzinha verdinha piscando? Como eu expliquei nos vídeos anteriores, o C5X ele não tem nenhum LED na parte de fora, os únicos dois LEDs são esses aí na parte de dentro. Então agora vamos acessar dentro do computador. Eu pluguei a Mimosa na energia elétrica, esperei mais ou menos 2 minutos para ela reiniciar, pegar o seu IP padrão e poder acessar. Qual é o IP padrão da Mimosa? 192.168.1.20. Então eu preciso fazer com que o meu computador esteja em 192.168.1. alguma coisa. No meu caso vai ser um mesmo, eu coloquei ele como raiz. Então tá aqui, beleza, meu setup de rede já está correto. Então vamos ver se eu consigo pingar a Mimosa no 192.168.1.20. Tá lá ela bonitinha com o seu IP padrão, muito bom. Esse IP é o mesmo para o C5C, para o C5X e para o B5C quando ele é conectado via cabo. Beleza, então todo o setup da Mimosa é feito pelo navegador. Então eu vou vir aqui no meu navegador, vou digitar 192.168.1.20 e vai abrir a primeira tela para você definir a senha de acesso ao rádio. Então essa não é a senha da Mimosa, é a senha do rádio. Nesse daqui já foi feito isso para uma questão de agilidade, então está na tela do desbloqueio. Então ele está me pedindo, essa é a segunda tela, ele vai me pedir qual é o unlock que a gente fez no vídeo anterior, qual é o código de desbloqueio dessa Mimosa, no final aqui ó, 6287. Então eu tenho aqui na minha tela anterior, vou vir aqui, esse rádio, tá? Esse é o código. É bom anotar esse código ou mandar por um e-mail, deixar salvo em algum lugar que você tenha acesso, caso você precise depois. Caso você perca, você tem que entrar novamente no seu cloud e fazer de novo, tá? Então, beleza, eu vou dar aqui agora unlock e vou iniciar a configuração do C5X. Já entramos dentro dele aqui, aí a gente vai vir aqui na parte do link. Aqui você define o modo de operação. Como eu falei, esse equipamento ele pode servir tanto como cliente para multiponto, quanto para backhaul ou ponto a ponto. E aqui que você define. Então você vai escolher aqui nessa caixinha dentro do link, você vai deixar em PTP. Aí você precisa escolher se esse é o Access Point ou o Station. Eu vou deixar esse aqui como Station.
A janela de DNAMA não precisa colocar nada. Aqui no SSID eu vou colocar simplesmente Mimosa. E na chave para criptografia eu vou deixar ela padrão, que é Mimosa Networks. Vou deixar a chave padrão, algumas pessoas gostam de mudar. Aí a gente vem aqui e salva. E ele vai pedir para fazer reboot do device. Beleza, vamos fazer o reboot dela. Aí você vai esperar mais 2 minutos ela fazer o reboot e entrar de novo no mesmo IP, no mesmo navegador, tudo igual. Outra coisa que nós vamos fazer é vir aqui no firmware e escolher um arquivo novo. Já baixei aqui a versão 2.8.0, que é a mais nova, e a gente vai aplicar esse firmware novo. Então com isso ela vai voltar, já vai entrar no modo Station e já vai estar também lá como um firmware atualizado. Uma coisa importante é que a Mimosa só conecta um equipamento com outro se eles forem do mesmo tipo, ou seja, se for C5X de um lado e C5X do outro, se for C5C de um lado e C5C do outro, B5C de um lado, B5C de outro, e também com o mesmo firmware. Se você quiser conectar uma Mimosa em outro equipamento, que seja uma outra versão, aí você tem que usar o A5C, que aí você está fazendo uma conexão do multiponto. Aí beleza, com o A5C, aí você pode conectar vários diferentes, todos que são clientes se conectam no AP. Mas para fazer ponto a ponto não tem jeito, o C5C não funciona como AP, o C5X não funciona como AP e o B5C também não funciona como AP. Esses rádios são apenas para fazer ponto A no ponto B e sempre do mesmo modelo e com a mesma versão de firmware, beleza? Então vamos esperar aqui agora colocar aquela famosa reloginho enquanto atualiza aqui o firmware e a gente vai voltar e dar sequência aqui assim que tiver atualizado. Beleza, ele terminou o processo de reiniciar, ele demora um pouquinho para voltar, então a gente vai olhar aqui. Assim que ele voltar a pingar o endereço, ele está preparado de novo para a gente acessar e assim a gente não passa raiva com o navegador. Voltou a pingar, então significa que ele está acessível. Então a gente vai vir aqui, colocar a senha que a gente definiu na outra tela anterior. Essa não é a senha de desbloqueio, é a senha de acesso ao rádio mesmo. Muito bom. Vamos vir aqui no link. Vamos ver se ele veio certinho para Station. Muito bem, ele está como Station, está com SSID Mimosa, aqui não tem nada errado. Então o que eu tenho que fazer de configuração no Station? Tá, o Mimosa é muito legal porque você não precisa fazer praticamente nada no Station. Todas as configurações são feitas no AP e são aplicadas no Station. Então o que você tem que garantir que o SSID esteja correto. E tem um detalhezinho que a gente precisa trocar o IP para o IP não ficar conflitando com o IP do outro rádio, senão isso é um problemão e não funciona. Então tem que ter 2 IPs, um para o Station e um para o AP. Então a gente vai vir aqui na parte de Management. Aqui não precisa salvar nada, a gente não mexeu nada. Management. E aqui você já vê a tela, você pode, esse rádio, essa versão de firmware, ele já possibilita você lidar com IPv4 e IPv6. Então você pode definir já direto um IP de versão 6, mas no nosso caso aqui a gente vai usar IPv4 mesmo. Aqui em cima você fala se você quer ser dual, IPv4 IPv6, só IPv4 só IPv6, pode ser dual sem problemas. Aqui as formas de configuração e muito bem, vamos salvar e aí eu vou ter que atualizar aqui porque eu vou perder o acesso ao rádio por causa que estão no IP20.
Beleza, aí tá falando aqui no final, aponte o seu browser para o endereço atualizado. Então eu vou vir aqui e colocar para o IP21. Vou digitar novamente a senha. Foi atualizado o firmware, muito bom. Beleza, então ele está esperando agora receber as informações do AP para ele poder se conectar. Então ele está aguardando a conexão, não tem nada aqui ainda funcionando. Então muito bem, agora eu vou fazer uma pausa e vamos fazer o processo. Todo esse processo que a gente fez no Station, a gente vai repetir no AP. Vou fazer um corte aqui no vídeo. Pessoal, voltando então aqui, eu agora conectei o segundo rádio, que é o AP. Vamos ver se ele está comunicando. Então eu vou vir aqui, ping 192.168.120, que é o IP default dele, eu dei 7. Como eu falei, depois que liga, espera 2 minutinhos, porque ele demora, ele é meio lento para começar a dar o IP. Antes de você chamar o suporte, espera um pouco, veja se seu IP está funcionando certinho no seu computador. É o que eu já fiz aqui, tá tudo beleza. Então agora vamos para o navegador. Eu já digitei aqui 192.168.120, ele abre a primeira tela pedindo a senha do rádio. Eu digitei lá a senha do rádio. No primeiro acesso, abrem 2 caixinhas para você definir a senha, coloca uma senha em cima, outra embaixo. E aí vai novamente para a parte do unlock, igualzinho a gente fez no Station. Vou voltar aqui no meu site da Mimosa, vou pegar aqui o outro código de unlock e vamos vir aqui e colocar ele aqui. Se vocês repararem, a tela está um pouco diferente até do que estava a tela anterior, porque esse aqui já está na versão de software atualizada. Mas a gente vai fazer um unlock agora e vai fazer as configurações para ele ser o AP e já vamos deixar o nosso teste de bancada com os rádios navegando. Vamos lá. Então, novamente, ele demora um pouquinho para ler a chave e ele vai pedir para reiniciar o equipamento. Então a gente tem que ter realmente um pouco de paciência quando vai fazer o setup inicial da Mimosa. Não adianta já pegar o rádio e já ir para campo, porque essas coisas aqui são delicadas de fazer no campo. Às vezes um acesso à internet ruim, você não consegue baixar o firmware e aí nada dá certo. Então o correto é fazer na bancada certinho, organizado, onde você tem acesso à internet e possa ter flexibilidade para fazer as coisas. Muito bem, já está pronto. Agora vamos entrar aqui no rádio. Já está também com o firmware atualizado e tudo certo. Se você quiser novamente fazer a atualização do firmware, você clica aqui nas preferências, no menuzinho do firmware, e aí você vai poder verificar aqui não só qual é a versão do firmware. Então, nesse caso, eu coloquei a mais atualizada, 2.8.0, que foi feita no dia 23 de maio de 2020. E se você quiser outro, você vem aqui e escolhe um arquivo aqui. Se você quiser fazer também reset do equipamento, você tem essas opções aqui de resetar ele, resetar para as configurações de fábrica e também fazer reboot, tá bom? Então, vamos vir aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é o menu Link. Então, o modo do rádio vai ser ponto a ponto, o modo de transmissão Access Point, o Traffic Split. O que é o Traffic Split? O Traffic Split é o quanto de tempo que ele dedica para o TX e para o RX. O Mimosa é muito fácil, não importa se você precisa de mais download, menos download, mais upload, você tem que vir aqui e colocar em alto. Quando você deixa em alto, ele vai perceber a sua demanda de download e upload e vai automatizar a janela de tempo que ele vai alocar para um e para o outro. Isso faz com que o rádio, se você precisar ele de 100% para download em algum momento, ele fique 100% para download, e quando ele tiver necessidade no outro sentido, ele vai ajustar. Também isso faz com que o ping do rádio caia muito. Ele fica espetacular, o ping, simplesmente deixando aqui na função alto. Depois, a segunda coisa que nós vamos fazer é o SSID, que tem que estar igual o do Station, senão não funciona. Aqui a chave da criptografia vai ser Mimosa Networks, igualzinho a outra, não mexi nada.
E aí a gente tem essa parte de baixo, que é a adaptação do rate. Lembra que antigamente nos microtics a gente ia lá no MCS e definia na mão qual MCS que você tinha que colocar para determinado rádio. Isso, o MCS nada mais é do quão compactada ou quão complexa é a informação que o rádio está transmitindo. Quanto mais alto o MCS, mais compactado, mais complexa a informação e demanda um link também que tenha o melhor sinal-ruído, melhor relação sinal-ruído, e aí de forma a poder transmitir sem ter erros. No Mimosa não tem essa de você definir o MCS na mão, ele define sozinho. Só que ele tem dois algoritmos para fazer essa definição de MCS. Ou ele vai fazer pela camada física, que aí é esse EVM, aqui que significa vetor de erro de magnitude, que é quando chega a constelação do outro lado do rádio, ele calcula a distância que cada ponto chegou e aí cria um vetorzinho. Quanto menor o vetor, melhor o rádio, e aí ele vai otimizar em relação a isso. Então isso é uma otimização, um algoritmo de automatização, de melhoria de MCS baseado na camada física. Então ele funciona quão melhor for a sua camada física. Então quase sempre eu uso ele, tá? Então o EVM é para isso. E o PAIR é também um algoritmo de otimização de MCS, só que ele usa uma outra informação diferente para poder fazer isso. O PAIR é camada 2, então ele está vendo quantos quadros são transmitidos, tem que ser retransmitidos, porque você usou uma modulação muito alta. Porque existe uma taxa de erro mínima que o rádio consegue lidar e uma taxa de erro máxima que ele não consegue decodificar aquilo e ele descarta o quadro e pede a retransmissão. Então quando acontece isso, acontece um PAIR. Então em alguns cenários, quando você tem muito ruído e não tem uma camada física muito boa, o PAIR pode ser melhor para o seu rádio passar mais banda do que o EVM, tá? Isso tem que testar, é difícil falar com precisão se é um jeito ou outro, mas a princípio eu acho que o EVM atinge a maior parte dos enlaces, 80% dos enlaces ou mais. Aqui embaixo, então na camada física a gente vai escolher se a gente quer uma otimização de algoritmo agressiva, ou seja, que ele vai forçar o máximo de MCS possível, ou conservadora. Isso depende de quanto que você quer tirar do rádio. Se você tem um cenário que não tem ruído, que você está lá sozinho, pode colocar agressivo, o rádio vai modular lá em cima e vai ficar lá. Agora, se tiver com muito ruído, tiver complicado, não adianta colocar agressivo, porque ele vai subir e vai cair o MCS e aí vai ficar instável o link, tá? Então essa é a minha dica, que é matadora, tá? Eu coloco agressivo quando o sinal está bom, tem boa relação sinal-ruído. A gente já vai falar o que é bom de relação sinal-ruído. Muito bem, fechou aqui o link, já está aqui, aí a gente vai vir aqui no famoso menu Channel and Power, tá? Esse menu é um menu que tem um analisador de espectro, ou seja, ele está ouvindo aqui os sinais de, nesse caso, de 4.600 até 6.400, tá? E aqui você define onde você vai transmitir. Como eu estou fazendo um teste de bancada, é moleza, não tem ruído, né? E depois que ele conectou, você pode vir aqui para o combinado que vai aparecer dos dois lados. Tá vendo? Ele já conectou porque apareceu o ruído aqui do outro lado. E eu posso ver o meu lado só, que é o local, eu posso ver o remoto somente, e eu posso ver os dois juntos somados, que é o melhor para fazer enlace, é você ver o ruído dos dois lados. Como que escolhe o melhor canal possível? Bom, essas barrinhas que estão aparecendo aqui são sinais de outras redes que estão transmitindo, então eu tenho que fugir delas. Então, quanto menor for o piso de ruído, melhor. Então, nesse caso aqui, extremamente privilegiado, dá para escolher alguma coisa aqui entre 5.600 e 5.700. Muito bem, eu vou fazer isso. Vou vir aqui. No Mimosa, a gente sempre escolhe, nesse menu, o meio do canal que você quer transmitir, tá? Então, se é entre 5.600 e 5.700, vai ser 5.650, o meio exato entre eles. Não recomendo usar a função aqui automática do canal, eventualmente funciona, mas não é tão boa quanto o outro alto do TDMA.
aqui você vai determinar a largura de banda. Quanto maior a largura de banda, maior a sua estrada, mais dado vai passar. Então, nesse caso do C5X e do C5C, um canal de 80. Aí aqui tem uma mudança nessa versão de firmware. Ao invés de você ficar definindo o modo de potência, ele está falando que se você quer um alto TX, então você pode deixar ele o modo automático desligado, você pode deixar potência mínima ou potência máxima. Eu vou deixar por enquanto desligado, tá? Essa opção, e vou escolher na mão aqui só para vocês verem como é o menu. Nesse caso eu não estou usando uma antena conectada nele, então o ganho padrão é 8 dBi, porque lembra, esse rádio já tem a parte de RF dele já embutida. Quando eu adiciono aquele acessório N5X25, ele sobe o ganho da antena, e então você vai ter que vir aqui e colocar qual o ganho vai ficar. Nesse caso vai ser 8 mesmo, 8 de um lado, 8 do outro. Não precisa ser igual, tá? Nesse caso porque não tem nenhuma antena. E aqui ele está falando a potência EIRP e a potência transmitida. Aí existe o EIRP é a potência quando você soma o que é efetivamente a energia que está saindo do rádio, mais a concentração dessa energia que a antena traz. Então a antena tem um valor em dBi, que é o ganho da antena, porque ela concentra a energia do rádio em uma determinada direção. E o EIRP é quando você soma o dBi da antena com o dBm do rádio. Então, como você falou que aqui é 8, e aqui ele está transmitindo com 24, somando os dois dá 32. Por isso que tem essas duas informações aqui. Tá? Eu não vou colocar tanta potência, porque aqui nós estamos fazendo um laço de bancada, então não tem lógica fazer um negócio assim. Vamos colocar muito menos. Vamos colocar 0 dBm, seria 1 mW. Não é 0 de potência, é 0 dBm, que significa 1 mW de potência. Já é suficiente para conectar com certeza. Então vamos esperar atualizar. A interface gráfica do Rádio Mimosa ela não é tão rápida. Então quando você está fazendo alinhamento tal, é necessário ter paciência. Tá? Se você não tiver paciência, é um problemão, porque você acaba perdendo as informações. Então aqui já atualizou, beleza, tá aqui no meio. Vamos ver se já conectou do outro lado ou se aconteceu algum chabu. Bom, beleza, voltamos então aqui ao dashboard e tô vendo que ele agora conectou. Demorou, depois que eu fiz a mudança, demorou aí uns 30 segundos para ele conectar, tá? Como eu falei, a interface dele não é tão rápida. Tô vendo aqui que o nível de sinal tá bem estourado, menos 18 é muita potência. Então eu vou tentar mexer eles um pouco aqui fisicamente para não ficar tão direto na cara um do outro e poder diminuir um pouquinho aqui esse nível de sinal, ficar um pouco mais realístico, tá? Vou mexer o outro aqui também. Então vocês podem ver que mesmo eu tendo colocado a potência lá bem baixa, ele conecta, tá? E mesmo assim fica com um nível de sinal bom. Não significa que 0 dBi é potência 0, tá? Não é isso mesmo. Legal. Agora ficou aqui interessante. Um nível de sinal menos 40, eu coloquei um obstáculo aqui entre os dois rádios, para a gente poder fazer uma coisa um pouco mais parecida com a vida real, tá? Eu vou até diminuir a potência um pouco mais, porque eu quero mostrar o máximo que o rádio é capaz de transmitir. Beleza? Esperar um pouquinho. Então agora sim, tá com um nível de potência bem fraco, é o mínimo mesmo que dá para transmitir, que é menos 6 dBm, significa isso uma fração de miliwatt, digamos
0,2 mW aproximadamente. Então é bem pouca potência mesmo, mas não precisa porque aqui já está próximo, né? Então aqui vamos entender um pouco essa janela. Aqui está mostrando quanto de tráfego efetivamente está sendo transmitido nesse momento. E essa parte aqui, no canto direito, é a mais importante, porque aqui que eu consigo ver se um laço está bom ou não. Então aqui eu consigo ver o piso de ruído, então eu tenho um piso de ruído muito bom, muito baixo. Eu tenho um nível de sinal, desculpe, um nível de ruído, aqui é o mínimo e o máximo, tá? E aqui é um nível de sinal muito bom. Então eu fiquei com uma relação sinal-ruído, nesse caso, de 50. 50 no campo é quase impossível conseguir. Normalmente bons enlaces têm relação sinal-ruído entre 20 e 30. Ou seja, você tem um piso de ruído de menos 80 e tem um sinal de menos 50, ou seja, 20 dB de relação sinal-ruído, o que é bom. Se você tem uma relação sinal-ruído pior que 20, o enlace até funciona, mas ele já fica bem ruim a modulação. E quando está menor que 10, vira uma carroça, fica horrível o enlace. Tá? Então vamos verificar aqui. Ele ficou com MCS máximo, tá? O MCS vai de 0 a 9. Como a gente tem uma relação sinal-ruído espetacular, ele subiu lá em cima para MCS 9, então nota 10 seria, se fosse em campo isso, e com a camada física passando 433 por polarização. Então somando 433 com 433, dá lá os 866 que estão aparecendo aqui na camada física. Tá? Isso é o máximo que o rádio é capaz de transmitir na camada física. Lógico que quando você coloca o protocolo em cima vai comer isso daí, então não vai passar 800 MB, muito menos 1.6 GB. Então vamos ver aqui o quanto que ficou na prática no teste. Então você vem aqui no menuzinho testes, aqui você pode colocar 100 segundos e colocar simultâneo, que ele vai transmitir e receber ao mesmo tempo. Então vamos ver quanto que é o máximo que esse rádio é capaz de transmitir na prática. Então tá aí, 700 megas, 700 e poucos megas. Esse é um teste UDP, esse é um teste que soma o TX e o RX, mas eu posso colocar aqui também só enviar ou só receber, vai dar uma coisa parecida, posso fazer aqui sem problemas enquanto eu faço a finalização desse vídeo, mas com esse setup que é extremamente simples, a gente já está pronto para levar o rádio para campo, para plugar na antena e fazer ele navegar. Aí quando você coloca no campo, óbvio que você vai poder ver lá qual é a otimização de canal. Eu tenho um outro vídeo explicando qual é o melhor jeito de escolher canal, eu vou deixar ele linkado aqui. E é isso, pessoal, tá feito o teste de enlace do rádio C5X, que serve também para o C5C e para o B5C. Espero ter ajudado vocês nos seus enlaces e boa sorte. Peço a ajuda de todos para se inscrever no canal, vamos ter mais vídeos como esse, detalhando mais aí a linha Mimosa e também dos outros fabricantes que a gente trabalha. Então, dê o joinha no vídeo, mande para os seus amigos. Muito obrigado. Valeu, pessoal!